Ontem falamos do primeiro éon da Terra, que é o éon Adeano, que é no caso, esse primeiro éon, ele marca o início, né, o surgimento do nosso planeta. E ontem nós falamos o seguinte, que quando o nosso planeta se formou, era como se fosse uma bola de fogo, né? Era um planeta muito quente, porque os elementos que constituíram de forma primitiva, inicial, o nosso planeta, eram elementos muito quentes. Então, existia um grande oceano de magma, de lava, né? Ou seja, a Terra era um planeta muito quente. Nessa primeira fase aqui, nesse primeiro éon. Éon seria o quê? Uma grande escala de tempo, né? Uma maior escala de tempo. Então, o primeiro éon, né? O primeiro éon que marca aí a história da Terra é conhecido como Adeano. Nesse período, minerais densos, sim, eu falei ontem, né? Que o material mais denso no início da formação do nosso planetinha, os materiais mais pesados, eles foram para o centro. Dei até o exemplo, você está com um copo de água na mão, pega aí um pedaço, um fragmento rochoso, coloque dentro. Vai para o fundo, não vai? Vai. Então, quando a Terra se formou, né? No seu estágio aí original de formação, os materiais mais pesados, como ferro, níquel, eles foram para o centro do planeta, formando o nosso núcleo terrestre, o núcleo interno e o núcleo externo. O material mais quente, né, o material que tem temperaturas maiores, o magma, ele de início ele estava tanto no manto quanto tentando se formar uma superfíciezinha. Mas vamos falar um pouquinho como é que aconteceu essa formação da superfície. No início era só o quê? Um planeta muito quente, um oceano de magma. O material mais quente, o material mais pesado, os minerais mais pesados foram para o centro. Pronto, vamos parar aqui. Aí vamos dar prosseguimento. Outra coisa que eu falei ontem, só para relembrar, esses 3 primeiros éons da Terra, que são chamados de Adeano, Arqueano e Proterozoico, eles também são chamados de pré-cambrianos, certo? Os 3 juntos formam aí um período da Terra chamado pré-cambriano. Aí vocês vão ver que no próximo éon, que seria o éon Fanerozoico, né, é nosso éon atual, é quando vai começar aí o período cambriano. Mas, detalhe bem importante, esses 3 éons aqui, só eles 3 juntos, né, já formam aí 4 bilhões de anos. Ou seja, a maior parte da história da Terra se passou, até hoje, né, se passou em 3 éons, né, nesses 3 éons aqui. Enquanto o nosso éon atual, ele data basicamente de 600 milhões de anos, ele tem em torno de 600 bilhões de anos, que seria a idade da Terra, né, mais ou menos, juntando aí com o tempo da idade da Terra, que é 4,6 bilhões de anos. Então, esses 3 primeiros éons, eles vão caracterizar o maior intervalo de tempo da nossa Terra, seriam 4 bilhões de anos. Ou seja, 88% da história da Terra, que vocês vão ter conhecimento, vão acontecer nessas 3 primeiras fases aí, nesses 3 primeiros éons, Adeano, Arqueano e Proterozoico. A professora precisa ficar decorando essas coisas, decorando esses nomes, o que aconteceu em cada um desses éons, dessas eras, desses períodos, dessas épocas. Não precisa decorar isso, pelo amor de Deus, não decorem, certo? Eu não quero que o ensino de geografia se torne um martírio para vocês, de nenhuma forma. Aí vamos lá. Falamos do Adeano, né, do primeiro éon da Terra, a Terra surgiu. A Terra foi originada no Adeano. Beleza, há 4,6 bilhões de anos. Percebemos que a Terra era uma grande bola de fogo, existia um oceano de magma, né, muito quente. E agora, vamos para o próximo éon, o éon Arqueano. Nesse éon, houve a consolidação da crosta terrestre, ou seja, essa camada sólida que a gente pisa sobre ela, que vocês estão pisando agora sobre ela, né, que nós vivemos sobre ela, a crosta terrestre, camada sólida e externa da Terra, né, que a gente vive, ela começou a se formar aqui, ó, nesse éon arqueano, né, ela começou a se consolidar nesse éon aqui, formando-se a litosfera, que é essa parte que a gente sobrevive nela, né, que a gente pisa. O planeta perdeu calor e o vapor de água contido na atmosfera primitiva se precipitou. Hoje, como assim? Eu falei que a Terra ela era um grande oceano, né, de magma. Esse magma, ele começou de certa forma, a Terra, quando chegou nesse éon arqueano, ela começou a resfriar um pouquinho lentamente. E aí, quando a Terra começou a resfriar lentamente, o planeta começou a resfriar, começou a ocorrer o processo de evaporação, né? A água começou a se tornar um vapor e a estar presente na atmosfera. E essa água em estado de vapor que chegava até a atmosfera começou a se condensar, começou a se formar o quê? Uma condensação, passar de estado de vapor para estado líquido e se formar as primeiras chuvas. É tanto que a gente vai ver aqui, ó, originando as primeiras chuvas. Então, as primeiras chuvas vão ocorrer por quê, professora? Porque
quando a Terra começou a se resfriar, que começou a se formar aí a nossa litosfera. Professor, então quer dizer que essa camada que a gente vive sobre ela foi constituída por lava? Isso que a gente pisa hoje em dia, boa parte do que a gente pisa, do que a gente cultiva, no passado era lava vulcânica, magma, exatamente isso. E com o tempo, né, quando o magma ele começou a se resfriar, começou a evaporar, então formaram-se aí as primeiras nuvens e o primeiro processozinho ali de condensação das nuvens, né, de transformação de estado de gasoso para líquido, e se formaram as nuvens. Uma nuvem seria o quê? Gotículas de água presentes no ar. Ela só não cai porque as gotículas de água de uma nuvem, elas pesam menos do que o ar. Então, na verdade, a chuva ela só vai acontecer quando a umidade relativa do ar está bem alta, quando as gotículas de água nas nuvens, elas vão começar a se aglomerar bastante, porque a umidade vai estar elevada, e aí vão se tornar pesadas e vão cair em forma de precipitação. Então, as primeiras chuvas... Está entrando uma pessoa com um nome bem grande, não sei quem é. As primeiras chuvas que vão acontecer... Eu cliquei ali e aí saiu, peraí. Felipe. Felipe, é? Ah, tudo bem. Então, as primeiras chuvas que vão acontecer na Terra... eu. Aí tudo bem. Saiu. Porque a minha internet caiu. Tá. Então, as primeiras chuvas que vão acontecer na Terra vai ser aqui, ó, no éon arqueano. No segundo éon da Terra. Segunda fase, digamos assim, da Terra. Por quê? Porque o magma vai começar a se resfriar, vai começar a formar a nossa litosfera, que a gente pisa sobre ela, essa camada sólida e rígida. E boa parte vai acontecer a evaporação e essa água vai ser condensada, né? E vai se formar as primeiras chuvas. Pronto, beleza. Vamos continuando. Então, olha, no éon arqueano formou-se um oceano muito quente, onde surgiram as primeiras formas de vida. Sim, os primeiros seres que surgiram no oceano, né? Vocês sabem isso desde a biologia, a ciência, né? Explica a ciência, disciplina ciências. Explica que a vida ela surge nos oceanos, não é isso? A gente aprende muito cedo que a vida surge no oceano. Exatamente. Mas que vida é essa? São seres unicelulares que possuem uma única célula. Agora vamos para a terceira fase, que seria o éon proterozoico. Agora a gente vai falar do último éon aqui, desse período pré-cambriano, o éon proterozoico. Agora nessa fase a gente vai ter o resfriamento do magma superficial, né? Vai se realmente consolidar as rochas no nosso planeta. Muitas rochas vão se formar aqui, vão se terminar de se resfriar e se solidificar nesse éon, no éon proterozoico. Vocês vão ver tipos de rochas ainda, esse ano. Já vocês vão ver. Então, nós vamos ver que existem 3 tipos básicos de rochas. Existem as rochas chamadas de rochas ígneas ou magmáticas, que são rochas formadas por magma. Obviamente, tem esse nome magmática. Por quê? Porque ela é resultado da solidificação, resfriamento, solidificação do magma. Então, professora, quer dizer o seguinte, que quando acontece uma erupção vulcânica, aquela lava daquele vulcão, com o tempo, vai se solidificar, vai resfriar e vai se solidificar, formando uma rocha? Exatamente. Então, as primeiras rochas que se formaram, né, no nosso planetinha eram rochas magmáticas, eram rochas que se formavam com o resfriamento e a solidificação do magma. E vai ser aqui, no éon proterozoico, que vai acontecer o resfriamento do magma superficial e vai se consolidar algumas rochas na nossa superfície. E outros blocos continentais, aumentando a rigidez da nossa solidez, né, da nossa litosfera. A gente pisa sobre ela. Atualmente, na parte interna do planeta, ainda se encontra magma em estado de fusão. Seria onde? Em qual camada da Terra? Núcleo, manto ou crosta? A gente vai encontrar o magma em estado de fusão. Manto. Eu disse que o núcleo era composto por ferro, né? O núcleo é formado por ferro e níquel, material mais pesado. Já o manto é formado pelo magma, que é um material mais pastoso. No caso, a gente vai aprender um pouquinho sobre movimentações de placas tectônicas. Nós vamos aprender que as placas tectônicas constantemente se movimentam. Você, de toda a geografia, esse assunto é o melhor em todos os sentidos. Really? Sério? Eu amo placas tectônicas. Pronto. Então, as placas tectônicas, que são enormes blocos da nossa litosfera rígida, que está toda fragmentada, elas se movimentam, essas placas se movimentam. Mas elas se movimentam, bota na sua cabeça, porque embaixo dessas placas tectônicas, né, existe um material pastoso, parecido com, vou dizer aqui, entre aspas, um líquido, que faz com que essas placas tectônicas se movimentem, que no caso é o magma. Então, a Terra ela é dividida em 3 camadas bem definidas. Seria o núcleo, o manto e a crosta. Nós vivemos na crosta. Nós vivemos sobre a crosta, que é a camada mais... é a menor, é a de menor espessura,
ela tem cerca de 70 quilômetros só de espessura, mas ela é a mais rígida, beleza? Nós vivemos sobre ela. E o manto, no caso, o manto, onde existe o magma, em estado de fusão, existe o manto superior e o manto inferior, e existe o núcleo interior e núcleo superior, que eles, núcleo inferior e superior, né? Núcleo interno e núcleo externo, tanto faz. Então, no núcleo a gente vai encontrar o material mais pesado, porque na época da formação do planeta, né, o material mais pesado foi para o centro. Pronto, beleza. Então, a Ana Beatriz já explicou que as placas tectônicas se movimentam porque, na verdade, o que está ali embaixo dela, permitindo com que ela escorregue, com que ela se desloque, é o magma. Exatamente. Então, para um bloco tão rígido, tão sólido se movimentar, tem que existir alguma coisa que faça com que ele se movimente, né? Então, imagina aí, eu faço sempre essa associação na minha cabeça. Imagine uma piscina de sabão, né? O que é que vai fazer com que você se desloque nessa piscina de sabão? Não vai ser o sabão? Vai escorregar lá para o outro? Então, imagine o que é que vai fazer com que um bloco sólido, bem rígido, né? A nossa crosta que a gente pisa, fragmentada, como é que ela vai fazer? Como é que ela vai conseguir se deslocar? O que é que vai conseguir? Porque embaixo dela vai existir um material pastoso que vai fazer com que essa crosta fragmentada e sólida se deslize, certo? Se movimente. E tem um episódio de X-Men que trata bem direitinho isso, como é que ocorre. É bem massa. X-Men, que interessante. Depois manda pra mim o link. Evolution, tá. Evolution. É aquele da mina que tem poder de magma, que ela entra dentro do vulcão para... Isso. Ah, aquilo é massa. Pois diga. Pronto, terminando o éon proterozoico. Outra coisa que vai caracterizar esse período aqui da história da Terra vai ser que vão surgir novas formas de vida. Agora, enquanto nesse éon aqui anterior, que a gente tinha no éon arqueano, surgiram as primeiras formas de vida, né? As vidas unicelulares. No éon proterozoico vão surgir as vidas multicelulares. Multicelulares porque possuem o quê? Seres que possuem várias células. Exatamente. Então, e outra coisa, professora, tanto os seres unicelulares quanto os multicelulares vão surgir no oceano. Exatamente. Todos dois, ambos. Então, algas e bactérias, ao liberarem oxigênio, mudaram a composição da atmosfera. Então, a partir do éon proterozoico, a gente já vai ter a presença de algas, bactérias, e essas algas e bactérias, elas liberam oxigênio. Ou seja, um gás que é essencial para a vida de quem? Da gente, por exemplo, dos mamíferos. Então, aí já estava sendo criada, de certa forma, modos de sobrevivência de outras espécies, né? Já aqui, estava se criando aí um universo já próspero para outras formas de vida. Agora vamos para o nosso éon atual, né? O éon fanerozoico. Esse éon fanerozoico, ele é dividido em quantas eras? Alguém sabe me dizer? Dentro desse éon, existe quantas eras? Quantas eras? 2, 3, 4? 3? Existe 3? Então, seria quais? A era paleozoica, a mesozoica, que é a dos dinossauros, né? Eles surgem na mesozoica, e a cenozoica. Exatamente. Que é a nossa era atual, o ser humano eu tô sabendo. Cenozoica. Pronto, easy. Pronto. No início do éon fanerozoico, a vida começou a se diversificar, começaram a surgir várias espécies. Detalhe, até agora você não está falando de nenhuma extinção de espécies, né, Ana Beatriz? Não, você não está falando, mas subtém-se aí que já ocorreram sim extinções de espécies, até então. Muitas espécies surgem e desaparecem do nosso planetinha. Embora a gente fale muito de dinossauro, mas sim, já existiram várias espécies que já surgiram e já se extinguiram. Evoluíram para outro agora que eu vim associar, a era dos dinossauros é no mesmo éon que a gente. Eu achava que era em outro éon, mas não. No mesmo éon. No mesmo éon que a nossa, né? Mas eles se extinguiram, no caso, no início da nossa era atual. Os dinossauros, eles se extinguiram mais ou menos 65 milhões de anos, né? No início aí. Algumas pessoas dizem que muitos dinossauros já começaram a desaparecer, a se extinguir, já no finalzinho da era mesozoica. Que no livro de vocês está bem... Seria nessa fase aqui... Eles teriam surgido no Triássico, né? No período Triássico, no início da era mesozoica,
e começaram a se extinguir já aqui no Cretáceo, no finalzinho, no último período da Era Mesozoica. E teriam realmente se extinguido aqui, nesse primeiro período da Era Cenozoica, no Paleogênico, que começou mais ou menos 65 milhões de anos, né? Ó, que marca principais eventos: idade dos mamíferos, extinção dos dinossauros e de outras espécies. Então, vamos lá. Eu lembrei a Trinta falando de dinossauro, eu lembrei só de uma coisa. De quê? Da família dos dinossauros? Da música do Bita. Da música do Bita. Tem uma música do Bita sobre isso? Dinossauro. É muito engraçada, é sério. Ai, você queria Ai, eu adoro a maturidade de Maria, ela é tão madura, né? Quando eu tive a maturidade dela de assistir esses desenhos, eu vi muito. Todas as associações que ela faz. É por causa de Manuela Eu estou pronta para a vida. Roninho, saiu e entrou agora, foi? Deixa eu ver se ela me escutando. Mas enfim, continuando. Então, no Eon Fanerozoico, a vida começou a se diversificar. Desenvolveram-se peixes, corais. Oi, Rony. Meu celular tinha descarregado. Só achei o carregador agora para poder ligar ele para poder botar no computador, o WhatsApp. Ixi, que horror. Mas tá dando Certo. certo, né? Uhum. Passou quanto tempo fora, Rony? Bem uns 18, sei lá. Vixe, Foi mano. logo no começo da aula. Aí você assiste de novo. Tá sendo gravada, viu? Você dá uma assistida de novo. Pra ver a parte que você Certo. perdeu. Pronto. Então, no início do Eofanerozoico, houve o surgimento de outras vidas. Desenvolveram-se peixes, corais, moluscos, plantas, insetos, anfíbios e répteis. Répteis! Aí a gente poderia falar quem é aqui dos répteis? Os dinossauros, né? Os répteis aí que marcam mais esse nosso Eon atual são os dinossauros. Houveram várias mudanças climáticas também que provocaram aí a extinção de várias espécies. Existe aí uma forte teoria que diz que os dinossauros eles teriam se extinguido, né, desapareceram, porque teria começado uma era glacial muito severa, de temperatura muito mínima, muito baixa, e uma das suposições. E aí eles teriam desaparecido, um dos motivos seria esse. E um outro motivo, inclusive... Eles saíram voando. Eles saíram voando por causa do... Você tá ótimo hoje, Beatriz. Não, do nada ele decidiu criar Alguém aqui asa já e sair assistiu? voando. Hoje, Alguém que no já desenho do Mundo Bita, tem asas. Ela hoje tá, viu? Alguém que já assistiu a Família dos Dinossauros? Já Já é amo a família dos daquele do dinossauros. Não é a Mamãe. Ai, Eu tenho Vocês já bonequinho. assistiram o último episódio dessa série? Não, Ah, nunca vocês vi. assistiram? Eu tenho, minha é irmã muito tem um triste. bonequinho do bebezinho, do baby. Eu também tenho. Ai, perdeu pra mim. Não sei quem tá com uma É desde quando o Vitor era pequeno. Foi da minha Você prima, me- foi de Ana Vitor, agora é meu. Beatriz, Deixa eu Ana dizer, Beatriz, se oi. você me der 10 pontos, eu dou o bonequinho do baby. Pronto. Depois a gente fala, que ela tá sendo gravada, né? Então, não pode falar agora, mas depois a gente fala. Beatriz, Ei, deixa eu dizer, vocês não assistiram o último episódio, né? O último episódio, procura no YouTube, tem disponível. O último episódio dessa série da Família dos Dinossauros Não mostra dá spoiler. como eles teriam... Mostra, pronto, só dizer uma coisa. Mostra como eles teriam se extinguido. Tipo, como acabou, né, a história dos dinossauros no planeta. uhum. O último episódio da Família dos Dinossauros, assiste. É bem triste. Diga. É triste, é triste. Muita Realmente eu dúvida. chorei. Sabe essa teoria aí que você acabou Diga de aí. falar? Que eles morreram, digamos, de frio, né? Sim, uma possível era glacial teria começado. Tem uma teoria que meio que é fazendo isso daí junto com o meteoro, que eu vi nos canais também. os canais de assinatura. O meteoro caiu, formou uma ruma de nuvem densa, de cinzas, aí cobriu os raios solares do Sol. Aí com isso a temperatura da Terra caiu tanto que formou a era glacial. Isso, eu já escutei também já vi essa versão também. Escutei essa versão aí também. Também é muito conhecida do meteoro. Tanto do meteoro quanto da era glacial. São bem Eu conhecidas. gosto desse desenho infantil, não. Estão mentindo para os pequenos. Oh, God. Peraí, deixa eu terminar aqui. Dizem que eles têm asa. Minha Nossa Senhora. Ué, mas tem dinossauro que tem asa. Tem. Eu tava lendo um pouquinho sobre isso ontem também. Foi encontrado. Tem até uma suposição de que alguns poderiam viver numa espécie de puleiro, porque nem todo dinossauro eles eram muito grandes. Tinha dinossauro menor, né? Então muitos foram encontrados resquícios de asas,
né? E de que eles poderiam ficar em uma espécie de poleiro também, no passado aí primitivo deles. É interessante vocês procurarem coisas para ler sobre isso. Quem gosta do assunto. Vamos lá. Ana Beatriz, Oi. deixa eu dizer, falando esse negócio de dinossauro, eu tinha uma enciclopédia que eu colecionava em revista chamada Recreio. Era a melhor revista da minha época. Eu via brinquedo e ainda via uma página de revista. Aí esse foi meu primeiro, eu completei todinho a enciclopédia. E é bem bacana. Tem espécie de peixe, de animais, dinossauro, é Massa. muito bacana. Aí você completava com o quê? Para comprar na revista e vinha uma página. Aí a primeira edição via o caderno, para você encadernar as páginas. Quando você era Aí vi os criança? brinquedos também. Aí tinha uma historinha, Massa. gibi, essas coisas. A revista Recreio era cheio de coisas tipo assim, atualidade. Casas com design mais loucos. Sabia que não sei isso aqui, isso ali. Era Ainda da hora existe demais. hoje essa revista? Ainda existe? Acho que não. Acho que o povo prefere mais celular e tablet e aí deixou de ter. É triste, né? Procure saber. Sim, Vou terminando. procurar. Período carbonífero. Se vocês estão aí na página dessa página aqui, vão na página 194 e encontrem aí esse período carbonífero. Ele se localiza exatamente na era mesozoica, tá vendo? Era mesozoica, vão aí na página 194. Era mesozoica, o período carbonífero faz parte desse período aí, dessa era mesozoica. E ele é o penúltimo período, né, antes de acabar a era paleozoica. Dá para perceber aí para vocês? Teria começado por volta de 359 milhões de anos. Ok? Então, vamos lá. O que é que caracteriza esse período? Os continentes formavam uma única e gigante massa continental chamada de Pangeia. Vocês já ouviram falar na Pangeia? Os Você... Não, todos os continentes já formavam... eu já disse, você já disse. Pronto, perfeito. Então, todos os continentes formavam um só, né? Uma grande massa continental chamada de Pangeia. E nesse período carbonífero aqui, quase finalzinho aí da era paleozoica, existia a Pangeia. Os pântanos e florestas de samambaias e coníferas se formaram e foram destruídos, formando assim depósitos de carvão mineral que a gente tem hoje. Professora, carvão mineral é resultado da decomposição de florestas? Exatamente. Carvão mineral hoje, que é altamente rico em poder calorífero, né, para gerar energia, utilizado aí para milhões de coisas, principalmente para a indústria, né, e para a geração de energia. Ele é fruto aí, teria se formado nesse período aqui, ó, período carbonífero, finalzinho da era mesozoica, carvão que a gente utiliza hoje. É por isso que as pessoas dizem assim, muitas vezes, vocês ainda vão estudar isso comigo. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Os recursos naturais não renováveis não significa dizer que eles não se renovam. Eles se renovam, sendo que demora milhares de anos para eles se formar novamente. No livro. Tem dizendo, né? Pronto. Por exemplo, o carvão mineral. O carvão mineral que a gente tem hoje, ele é desse período aqui, ou seja, há milhões de anos, né? Um período que teria começado há 300 e tantos milhões de anos atrás. Ou seja, vai se formar de novo esse carvão? Vai se formar. Sendo que vai demorar muito tempo. Por isso que o mundo considera, as pessoas, os cientistas, consideram esse recurso como ele sendo não renovável, né? Mas não implica dizer que não se renove. É porque o ritmo da natureza é muito mais lento do que a gente utiliza, nosso ritmo de utilização daquele recurso. Então, beleza. Então, o que vai caracterizar o período carbonífero é a grande Pangeia, né? Os continentes vão estar todos juntos. Mas detalhe, professora, quer dizer que os planetas... Que planeta? Os continentes, eles só se afastaram só uma vez no decorrer da história da Terra todinha. Os continentes que a gente tem hoje, né? América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, só se separaram uma vez e só se juntaram uma vez, só houve uma Pangeia? Não, de jeito nenhum. Já houve várias Pangeias, né? Já houve várias formações, todos os continentes juntos, depois se separava, depois se juntava de novo. Inclusive, agora, nesse instante, está havendo sim uma separação dos continentes. Sendo que é uma separação muito, como é que eu posso dizer? É pouco nítida para a gente, é muito lenta. Cerca de 2 a 3 centímetros, os continentes se afastam todo ano. Então, assim, em direções geralmente opostas. Vocês vão ver já lá na frente, quando a gente for ver placas tectônicas. As placas se movimentam. Então, quando as placas se movimentam, né, tá se movimentando aí os continentes também. Porque os continentes não faz parte da nossa litosfera, da nossa crosta, né? Então, oi. Você acredita que, tipo, pode voltar a haver uma Pangeia como antes? Tipo, os continentes todos unidos? Pode, né, Beatriz? Vai existir. É que... Oi. Como é aquele negócio, eu lembro que você disse ano passado.
que os continentes eles estão se afastando todo ano, né? Uhum. Que Cerca até de tem uma 2 a parte 3 da centímetros. África que vai se partir, que vai sair da África. Isso. Na verdade, a gente vai estudar um pouquinho sobre a origem dos continentes. E aí a gente vai ver que uma das coisas que mais suscitava como é que eu posso dizer? Uma controvérsiazinha assim na cabeça dos cientistas no passado é que eles imaginavam que a América se encaixava muito com a África. A América do Sul se encaixava muito com a África. Então, possivelmente, eles já começaram a deduzir lá no século XVI, XV, XVI, que se encaixavam. Então, possivelmente, um dia, né, estariam todos juntos. Já começaram a meio que estudar a origem dos continentes lá no século XV e XVI, na época das grandes navegações, Renascimento, Idade Moderna, na história. Pronto. Então, período carbonífero, formação do Grande Pangeia, né, todos os continentes juntos. Era Mesozoica. A Era Mesozoica desenvolveu-se os grandes répteis, que seriam quem? Os dinossauros, as aves e as primeiras plantas com flores. No período Cretáceo, professora, Cretáceo é o quê? Cretáceo, no caso, é o último período da Era Mesozoica. Olha aí, o último período, que teria começado por volta de 145 milhões de anos atrás. Não tem atrás não, mas eu vou dizer atrás para vocês entenderem. Então, no período Cretáceo, finalzinho já da Era Mesozoica, os continentes começaram a se separar. Separaram-se, formando o Oceano Atlântico. Eita, o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico formou como? Porque a África se separou da América, né? A África ali, a Europa, se afastou da América, então formou o Oceano Atlântico. Professora, quer dizer que quando existia Pangeia, só existia um único oceano? Exatamente. Quando todos os continentes estavam juntos, formando um único bloco continental, existia também só um único oceano. E ele tinha um nome, ele era chamado de Pantalassa. O único oceano do mundo que existia era o Pantalassa. Quando os continentes começaram a se separar, aí foram se formando os oceanos, né? Entre eles. Será que se os continentes se juntar novamente, o oceano vai ter esse nome? Não sei se vai ter esse nome, né? Vamos depender das pessoas que vão existir aqui nesse planetinha no futuro. Se nós ainda vamos ser uma espécie predominante, se o ser humano ainda vai existir ou não no futuro. Eu sei que a história da Terra mostra que diversos fenômenos vão acontecendo e espécies vão se extinguindo, né? Surgem, depois se extinguem, surgem, extinguem. Daqui a pouco chega a vez do ser humano. Eu também acho, mas vamos ver aí, né? Então vamos lá. No Cretáceo, os continentes se separaram, se formou no Oceano Atlântico. O magma, expelido do interior da Terra, do manto terrestre, solidificou-se, dando origem a uma cadeia montanhosa submersa, a dorsal mesoatlântica. Eu tenho um mapinha para mostrar essa dorsal aqui, bem interessante. Peraí. Sabe o que é uma dorsal no oceano? Dorsal é uma cadeia de montanhas. Uma dorsal é uma cadeia de montanhas. Estão vendo? Acabei de falar disso aqui, ó. Quando houve a... Estão vendo, né, esse aqui? Esse mapa? Sim. Sim. Imagine que esse mapa, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando o Oceano Atlântico. Ele está mostrando a América do Norte, aqui está Estados Unidos, Canadá, México. Desse outro lado aqui, nessa parte leste, direita, vai estar a Europa. Aí logo aqui, um pouquinho mais embaixo, vai estar a África. Aqui, ó. A gente está aqui, ó. América do Sul. Logo aqui embaixo, nessa parte do mapa. Essa parte ao sul do mapa. Aí, quando se formou aqui o Oceano Atlântico, quando houve a divisão entre a América, a África, a Europa, né, se afastaram, esses continentes se afastaram, se separaram, se formou nessa região aqui central, se formou o Oceano Atlântico, obviamente, mas dentro do Oceano Atlântico, né, no assoalho, ou seja, no fundo do oceano, começou a existir aí um processo de separação, né? Existem duas placas se separando nessa região aqui. Existem duas placas se separando em sentido divergente. Espera aí que eu acho que tem um mapa de placa aqui para mostrar você. Pronto, aqui, voltei. Opa. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem duas grandes placas tectônicas se separando aqui no meio do Atlântico. Nessa parte aqui entre a América do Sul e a África. Seria a placa sul-americana e a placa africana. Né? E aqui logo em cima, também no Oceano Atlântico, tem duas placas também se separando. Tá vendo? Que é a placa norte-americana e a euroasiática. E aí, com a separação dessas placas, que eles estão se separando num movimento chamado movimento divergente, ó. Cada uma está indo para sentidos opostos, tá vendo? Então, quando essas placas elas se movimentam para sentidos opostos,
o que é que vai acontecer? O que é que vai acender aqui nessa superfície, desse fundo desse oceano? O que é que vai subir lá do manto? Vai abrir uma fissura, né, na nossa crosta, porque as placas estão se movimentando. Quando elas se movimentam em sentidos opostos, abre uma fissura. Um maremoto. Uma fenda. Abre uma fenda que a gente chama de rift. Rift seria uma fenda, tipo assim, uma fenda, sei lá, vou chamar no linguajar de vocês, um buraco. Se formou aqui, se formou no fundo do oceano porque duas placas em sentidos contrários se movimentaram. Tipo, e aí abriu uma brecha para que o magma acendesse lá no fundo do oceano. Esse magma, quando ele chegou até a superfície do oceano, ele encontrou o quê? Água, né? Água, obviamente. Ele acendeu no fundo do oceano. Então, o que é que aconteceu? Aí eu vou mostrar aqui de novo, aquele mapinha. Vai se formar, né, uma dorsal. Uma dorsal seria o quê? Uma cadeia de montanha no fundo do oceano. Não pense que existe montanha só na superfície. Existe montanha sim no oceano. Muitas, inclusive. Mas as montanhas, elas não têm esse nome montanha no fundo do oceano. Elas ganham o nome de dorsal submarina ou dorsal meso-oceânica. Essa daqui, como ela fica no meio do Atlântico, ela é chamada de dorsal mesoatlântica. Tá vendo? Divide aí o Oceano Atlântico. Ana Beatriz vai Ana fazer Beatriz vai chamada. fazer a chamada. Eita. Vou sim. Mas Ana entenderam, né? Formou isso aqui, tá? Eu tô presente. Ixi, Aquela foto. Aquela foto lá que você passou para chegar a esse dorsal mesoatlântica. Bota lá, parece que tem uma criatura no meio. Placas tectônicas. Aqui, das placas. Não, eu tinha um dinossauro no meio. Eu queria saber o que você estava explicando naquela hora. Não, vou mostrar ainda aquilo ali. É Sim, porque surgiu uma teoria para explicar. A primeira teoria para explicar a origem dos continentes é chamada de deriva continental, sabe? Deriva quer dizer movimentação dos continentes. Aí o carinha que ele criou essa primeira teoria para explicar a origem dos continentes, ele começou a estudar fósseis, vestígios de animais em rochas. E ele verificou que existiam fósseis de animais do Mesossauros, tanto na América do Sul quanto na África, levando a crer que essas duas porções de continentes estavam juntas, né, no passado. Então por aí tá a tradução vem porque encontraram metade do fóssil desse dinossauro em continentes diferentes. Isso, encontraram fósseis dessa espécie aqui, de espécies diferentes, desculpa. Encontraram fósseis de espécies, da mesma espécie, tanto nessa parte da América do Sul quanto aqui na África. E pode observar que se encaixa muito bem aqui, ó, o formato da América do Sul se encaixa muito com o formato da África. Então, várias coisas foi levando a crer que num passado aí da Terra estariam todos juntos formando um único bloco continental, que seria a Pangeia.